Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bora para mais uma leitura de provérbios. Hoje vão ser provérbios 17 e 18. Ambos falam muito sobre a amizade, falam muito sobre o irmão, fala muito sobre o companheirismo que você tem daquela pessoa que geralmente não é o seu parente, não é um irmão de sangue. E, bom, outros conhecimentos também, como sempre em provérbios. E Salomão, ele deixou um aviso, né, do que tipo de pessoa a gente tem que se conectar, que tipo de pessoa devemos ter no nosso ambiente. Ele ensina também nesse Provérbios como fazer network, como ter essa rede de contato com as pessoas. E é muito, muito interessante. Então, bora lá. Mas antes, fazer uma leitura, como sempre. Leitura. A oração. Feche os olhos se puder. Ai, ai, perdão o sono. Vamos fechar os olhos, respirar fundo 3 vezes, tirar tudo que é pensamento intrusivo, tirar todo pensamento que não vem fazer parte dessa leitura, que o Senhor possa abrir todo o nosso coração. Então, vamos lá. Mais uma vez. Senhor, te rendo graças, que o Senhor é bom, sempre me ouve. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de conhecer a palavra. Obrigado por o Senhor estar presente. Nós hoje conectamos nosso espírito com o seu espírito. O seu espírito conecta nossa alma governa sobre todas as coisas aqui na terra. Que o Senhor hoje possa abrir nossos ouvidos para ouvir a palavra. Que o Senhor possa tirar de nossos os olhos do véu todos os escamas que possam estar impedindo de ler esse conhecimento e sabedoria. Transborde sobre nós toda sabedoria que vem do alto. Como o Senhor diz em Provérbio, busca a sabedoria mais do que o ouro e a prata. E é isso que estamos aqui, Senhor. Na manhã buscando mais a sabedoria do que ouro e prata. Buscando mais sabedoria do que a preguiça. Buscando mais sabedoria do que um sono, do que cochilar mais. Então, Senhor, nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Amém, 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 amém. Vamos lá, os Provérbios 17. Melhor é um pedaço de pão seco, com com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de sacrifícios com contenda. Aqui ele fala melhor ter uma casa, é melhor você ser humilde, ganhar pouco, comer pouco, mas uma casa que tenha paz, uma casa que tenha tranquilidade, uma casa que tenha respeito entre todos, respeito mútuo, uma casa que tenha amor, do que você viver numa casa enorme, numa mansão, por exemplo, não precisa necessariamente uma mansão, mas em uma casa grande, é, cheio de contendas, cheio de raiva entre os outros, cheio de malícias, cheio de perversidade. E, né, Deus. Salomão ele fala outras vezes, em outros versículos, a mesma coisa. É melhor você conquistar algo de forma demorada, mais honesta, do que você ter as coisas rápidas, mas de forma desonesta. E isso vai te trazer falta de paz. Então, continuando. O servo prudente dominará sobre o filho que procede indignamente e partilhará da herança dos irmãos. Novamente, falando sobre a prudência, de trabalhar com prudência, de estudar com prudência, de for viajar, fazer qualquer tipo de ação, mas com prudência. Porque toda ação é uma decisão, de a gente decidiu fazer algo, mas essa decisão ela vai gerar uma consequência. E ela tem que ser boa ou ruim. E a gente tem que saber lidar com ela. Mas a prudência vai calcular o impacto dessa decisão, para ver se vale a pena ou não continuar. O crisol é para a prata e o forno para o Senhor, mas o Senhor prova os corações. Aqui o Senhor vai provar o coração das pessoas no fim dos tempos. Então, no fim dos tempos, não adianta você ter carros,
dinheiro, bens materiais, mansões. Deus não vai olhar nada para isso. Ele vai olhar para o seu coração, para o seu interno. O que você fez através do seu coração? Quais foram as intenções boas que você fez através do seu coração? É isso que Deus vai olhar. O ímpio atenta para os lábios iníquos. É isso. O mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. O que zomba do pobre insulta ao que o criou. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Aqui fala que o zombador. Oh, aquela pessoa que zomba o pobre, passa pra trás, faz chacota, faz brincadeiras de mau gosto, e tá zoando ao que criou. Quem que criou esse pobre? Foi Deus. Então, a mesma coisa, ao mesmo tempo que eu faço sacanagem, zombo, puxo o tapete desse pobre, eu tô fazendo o mesmo com Deus. Assim como existem outros versículos na Bíblia que falam quando a gente ajuda o pobre, a gente empresta direto para Deus, e Deus tem uma dívida com a gente. Mas isso quando ajudamos o pobre de todo o nosso coração, o interno, as vontades boas. Não assim, vou ajudar só porque sei que Deus vai me ajudar depois. Não é isso. O que eu falei no versículo anterior? Que o Senhor prova os corações. Então ele vai olhar o coração, as intenções, qual é a vontade que você tem de ajudar essa pessoa. Você vai ajudar para ter algo em troca, ou você vai ajudar porque do fundo é vontade do seu coração de ajudar aquela pessoa. Isso ele fala aqui. Coração dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são seus pais. Aqui fala sobre a herança familiar: pai, filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Essa é a herança deles. Porque eles são essa família que vai contar as histórias do pai. Vai contar as histórias dos avós. Quanto nós aqui nós temos. Nós temos avós, ou tivemos avós, que tiveram boas histórias. A gente está sempre contando para nossos amigos, nossos companheiros, nossos cônjuges. O quão bom foi a história do nosso pai, nossa mãe, nossos avós. Então, isso vai ser a herança. Isso que vai ser a coroa dos velhos, né? Que fala. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Não convém palavras boas para a pessoa que é mentirosa. Não convém palavras boas para a pessoa que é tola. Você vê alguém mentiroso, você vê alguém tolo, você vê alguém com falta de sabedoria falando palavras boas, falando palavras de conhecimento, de ajuda. Não vê. Só vê ele falando palavras de perversidade, palavras de adultério, palavras que possa rebaixar o outro ou até a si mesmo. Pedra mágica é o suborno aos olhos do que o dá. Para onde quer que se volte, terá êxito. O que encobre a transgressão promove o amor, mas o que renova a questão separa os maiores amigos. Mas profundamente entra a repreensão no prudente, do que sem açoites no tolo. Isso aqui é verdade. Eu sou um cara que gosta muito de repreensão. Eu amo que as pessoas me repreendam por algo que eu faço ou por algo que eu deveria fazer. E logo que eles falam, é, por ser uma pessoa prudente no meu caminhar, a repreensão ela entra muito fácil. Eu entendo ela muito fácil, eu compreendo ela muito fácil. Dessa maneira, é o que ele fala que ó, mais profundamente entra a repreensão no prudente. Então, mais profundo no meu coração, a repreensão ela vai entrar. Mais rápido eu vou aceitar aquilo. Mas já o tolo, ele precisa de 100 açoites, 100, seria 100 chicotadas, e mesmo assim ele não consegue aceitar a repreensão, porque ele não é prudente. Ele só pensa em si só. E às vezes nem isso. Um rebelde não busca senão o mal. Um mensageiro cruel será enviado contra ele. Melhor é para o homem encontrar-se com a ursa, do qual roubar os filhos, do que o louco na sua insensatez. Quando aquele que paga o bem com o mal, não se apartará do mal da sua casa, né? A famosa
Assistir a lei da semeadura. O que você planta, você colhe. Se você para as pessoas que te deram bem com mal, você vai receber mal. Se você para as pessoas que te fizeram mal com bem, você vai receber bem. É a lei da semeadura. Plantou, colheu. Como o abrir se dá à represa, assim é o princípio da contenda. Deixa a questão antes que haja rixas. O que justifica o ímpio, o que condena o justo abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? Muitas vezes já vimos pessoas que tiveram dinheiro na mão e ganharam, não importa como, mas ou trabalhando, ou uma grande quantia em jogos de apostas, não importa qual. E esse mesmo valor você vê a pessoa em menos de anos destruindo tudo, né? Quanta experiência a gente tem de pessoas que ganharam a Mega Sena virada aí, ganharam milhões de reais e 5 anos depois a pessoa destruída. A pessoa gastou dinheiro com festas, baladas, casa, mansões, viagens, roupas, carros. Só que só gastou, não juntou. Só gastou, só gastou, só gastou. Então, para que ele vai ter. O tolo vai ter dinheiro se ele não tem entendimento, não tem sabedoria para gerir aquele dinheiro, não tem gestão financeira. Em todo o tempo amo o amigo, e nas angústias nasce o irmão. Em todo o tempo há, em todo o tempo amo o amigo, mas na angústia nasce o irmão. O que quer dizer isso? Todos nós aqui vamos passar ou já passamos por algum dia de aflição, algum dia tenso, algum dia que a gente ficou precário de saúde, de finanças, de amizade, de pessoas, no nosso pior momento de nossas vidas. E sempre nesse momento apareceu uma ou duas pessoas para te ajudar, um ou dois irmãos. E, né, sempre teve o amigo. No momento bom, você sempre tem amigo. Hoje eu posso falar assim, ah, tem uns amigos ali, tem uns colegas. Só que no dia que eu precisar, que eu tiver realmente na necessidade, ali vai nascer o irmão. Porque ali vão aparecer pessoas que vão me ajudar, pessoas que estão me ajudando porque gostam de mim, amam, me respeitam. E ali vai nascer o irmão. Porque os amigos mesmo vão todos fugir. Ninguém vai saber onde eles estão. Então isso te fala, em todo tempo amo o amigo, em todo tempo o amigo vai amar. Quando eu tô bem, tá lá, tá me amando, tá de boa. Quando não sabe de mim, também tá me amando. Mas quando eu preciso, quando eu tô na angústia, na necessidade, na falta de mantimentos, e eu precisar de alguém, essa pessoa geralmente não vai aparecer. Aí que vai nascer o irmão. Porque quando todo mundo que já passou nessa fase consegue lembrar exatamente quem ajudou. Exatamente quem ajudou. Então, nesse momento, vai nascer o irmão, o brother. O homem sem entendimento compromete-se ficando por fiador do seu companheiro. O que ama a contenda ama a transgressão. O que faz alta a sua porta, o que faz alta a sua porta, a busca ruína. O perverso de coração não prosperará. O que tem língua enganosa virá cair o mal. O que gera um tolo para sua tristeza o faz. Não há alegria para o pai do insensato. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz cercar os ossos. Quantas vezes nós já tivemos experiência de estar coração alegre, coração bom, coração feliz com novas notícias, novas coisas, só que em algum momento o espírito nosso fica abatido. A mente do homem consome o espírito. A gente muitas vezes deixamos o mundo, as aflições, as angústias do mundo entrar para nossa mente e consumir nosso espírito. E aquilo abate o homem de uma maneira inexplicável. Então muitas vezes nós não devemos deixar que essas aflições do mundo venham tornar a nós o nosso hábito. Longe disso.
Não deixamos o mundo entrar na nossa mente. Somente o mundo de Deus, somente o reino, somente o Espírito Santo deverá ter acesso à nossa oração. Somente isso. O ímpio aceita o suborno em secreto para perverter as veredas da justiça. O inteligente mantém a sabedoria à vista, mas os olhos do louco vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o seu pai e amargura para sua mãe. Novamente, honrar pai e mãe, né? Do versículo 1, acho que é o 31, Salomão fala o quando devemos honrar pai e mãe. Não é bom punir o justo, nem ferir os oficiais por causa da integridade. Aqui é o que mais acontece com nossos policiais federais, por exemplo. Ou não só não os federais, mas todos os policiais do Brasil. Eles são íntegros, são justos no seu caminho, eles prendem as pessoas erradas, eles prendem as pessoas que fazem mal, que causam transtorno para o nosso país. Só que vem a justiça acima e libera esses prisioneiros. É o que eu falo, não é bom punir o justo, nem ferir os oficiais por causa da integridade. Imagina sacanagem você ser um policial, dar quase a sua vida para prender um bandido e um dia depois ele tá fora. Porque o governo é fraco, a lei é fraca. A lei não é que a lei é fraca, a lei não é exercida. Aquele que possui conhecimento controla as suas palavras, e o homem de entendimento é de espírito sereno. Aqui é um homem de prudência, um homem que controla a sua mente, um homem entendido em si, um homem que tem domínio próprio. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os lábios por entendido. Cara, esse aqui é muito interessante esse versículo, porque ele fala muito sobre a sabedoria da pessoa que fica quieta. Quantas vezes já tivemos experiências em estar em lugares que. Hum, perdão. Lugares ou reuniões, nós vimos pessoas. E no meio da reunião fica quieta. A pessoa, sabe, em silêncio. Falamos sobre vários assuntos, a pessoa não falou nada, nada de nada. E aquilo gera uma incógnita, gera uma dúvida. Fala, a pessoa ela é inteligente ou ela não é inteligente? Ela é sábia ou ela não é sábia? Porque a gente aqui, ó, ficou mais de 2 horas na reunião, ela não deu um pio, não falou uma palavra, não deu um suspiro. Aquela pessoa, mesmo ela sendo tola, ela se passou por sábia, porque a gente não sabe o conhecimento dela, ela não mostrou, ela não falou, ela não abriu a boca. E quando você abre a boca, você mostra quem você realmente é, se você é uma pessoa inteligente ou não é. Se você é entendido, se você é entendido no seu caminhar, se você tem sabedoria, ou se você é um tolo insensato. Então, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que fecha os lábios por entendido. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, tá numa reunião, tá numa conversa, tá num grupo de, sei lá, não importa. Não tem conhecimento sobre aquele assunto, não conhece nada, cara, fica quieto, só ouve, só absorve conhecimento, só absorve sabedoria. Não fala coisas que você não sabe, não abra a boca para profetizar coisas que você possa piorar a situação e fechar futuras portas para você. Então é isso, Provérbios 17, finalizado, vamos pro 8, 18. Esse versículo aqui, cara, o primeiro, isto era muito eu. Eu era muito assim na França. O que vive isolado busca seu próprio desejo, mas insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Vou ler de novo. O que vive isolado busca seu próprio entendimento, seu próprio desejo, e se insurge contra toda a verdadeira sabedoria. O que isso quer dizer? Quando você vive sozinho, isolado, literalmente isolado, na França teve um momento que eu ficava só trabalho, casa, academia. Trabalho, casa, academia. Bom, supermercado, essas coisas, mas só nessa rotina. Não saía pra nada, não ia pra igreja, não conversava. Ai, perdão. Não tinha contato com as pessoas, nada. Isso fazia o quê? Que eu me surgisse de toda a sabedoria. Como assim? Bom, eu não fazia um curso. Não ia pra uma mentoria, não ia pra um evento, não ia pra nada. Não estava em reunião com pessoas.
Isso estava fazendo eu fugir de toda sabedoria, todo conhecimento. Tem tudo na internet? Tem tudo na internet. Só que às vezes você vai num evento ou você anda com outras pessoas que já sabem aquele assunto que você quer aprender, o aprendizado se torna muito mais fácil. O conhecimento se vê muito mais fácil. Então eu estando longe, estava me insurgindo, estava me escondendo de sabedoria. Estava me escondendo de Deus. Mesmo que eu não. Hoje é diferente, que hoje eu tenho uma presença do Espírito Santo muito mais firme, uma intimidade muito maior. Eu consigo, mesmo não estando na igreja ou em volta de pessoas, estar buscando Deus diariamente. Só que naquela época não. Naquela época eu não tinha o Espírito Santo, eu não era batizado, não tinha o Espírito Santo, não era íntimo. Só que eu não sabia disso. Eu não sabia porque eu não estava em volta de pessoas que sabiam. Eu estava longe. Então, diariamente eu me insurgia, eu me escondia da sabedoria, do conhecimento. Então não tente viver sozinho o resto, a sua vida inteira. Você vai estar, sua vida toda, você vai estar se insurgindo da sabedoria. O tolo não tem prazer no entendimento, mas somente em revelar o seu coração. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a vergonha vem a desgraça. Águas profundas são as palavras da boca do homem, mas ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Isso que é forte. Não é bom ter respeito à pessoa do ímpio, nem privar da justiça o inocente. Os lábios do tolo entram em contenda, e a sua boca clama por açoites. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua vida. A famosa frase: a palavra tem poder. Se você diariamente usa palavras boas na sua vida, aquela palavra vai ter poder, essas palavras boas terão poder sobre a sua vida. Porém, se você é uma pessoa que murmura o dia todo, reclama o dia todo, é, fala palavras torpes o dia todo, essas palavras terão poder também sobre a sua vida. Então, a boca do tolo é a sua própria destruição. As palavras do difamador são como doces bocados, que penetram até o íntimo do homem. O negligente na sua obra é o irmão do destruidor. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e fica seguro. Cara, isso aqui é Deus, cara. Eu até vou grifar isso aqui que eu não tinha grifado antes. A torre, né? O que é uma torre? É uma proteção. É um alicerce. É um pilar que vai segurar ali a casa, vai segurar a construção, vai segurar nossas vidas. Assim é o Senhor Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. Torre forte é o nome do Senhor. Para ela corre o justo e fica seguro. Os bens do rico são a sua cidade fortificada, como uma muralha na sua imaginação. Antes da queda, eleva-se o coração do homem, mas a humildade precede a honra. Antes a queda, eleva-se o coração do homem. O que é isso? E quando o homem vai cair, quando ele percebe, ele tem esse discernimento, o coração dele se eleva. Ele sente, ele tem não é intimidade, mas caramba, como que é a palavra? Intimidade, sensatez, essa revelação de que tipo de homem deveria ser, o quão bom ele deveria ser, o quão coisas ruins ele já fez antes. Mas a humildade vai preceder a honra. Então, se ele é humilde, a honra vai vir, a humildade vai ser maior que tudo isso. Se você é humilde, a honra vai ser menor que essa humildade, porque a humildade ela vai preceder a honra. Responder antes de ouvir é insensatez e vergonha. Quanto de nós conhecemos pessoas que não ouvem, só falam, só falam. Se vai falar algo, a pessoa nem ouve o que você vai falar. Ela está cortando todo o conhecimento, todo o conhecimento. O espírito do homem o sustenta na enfermidade,
mas quem levantará o espírito abatido? O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido do sábio busca. Aí, ó, esse versículo é para quem busca o código do network, fazer contato, fazer prospecção, ter mais amigos em volta. O presente alarga o caminho de quem o dá e o leva à presença dos grandes. O que isso quer dizer? Vamos lá, eu quero me conectar com Pablo Marçal. Um exemplo. O que eu vou fazer antes? Se eu tenho bens financeiramente, vou dar um presente para ele. Um presente que ele precisa. Não que ele já tem vários, mas o que ele precisa. Se eu dou algo para ele que ele precisa, ele vai saber meu nome, ele vai saber de quem eu sou, ele vai saber quem eu trabalho, ele vai saber de tudo, porque aquele presente vai estar o tempo todo na cara dele. Aquele presente sanou uma dor dele, aquele presente sanou uma necessidade dele. Isso vai fazer com que alarga o meu caminho até o até a amizade dele. Então, o presente alarga o caminho de quem o dá e o leva à presença dos grandes. E leva a presença dos grandes. Cara, não sou eu que tô falando, é a Bíblia, Salomão, é Deus. Quer estar nas mesas grandes? Dê presente necessário que algumas pessoas precisam que esteja lá, que esse presente vai te dar acesso, vai te dar, vai abrir as portas. E às vezes esse presente não é nem financeiro, é só um relógio que a pessoa ama tanto, um quarto, uma viagem, não sei, cara, não sei. Cada pessoa tem um desejo, cada pessoa tem uma vontade. Se você dá um presente que ela precisa, ela nunca mais vai te esquecer. Porém, se você dá um presente que ela tem, ou que todo mundo dá, ou que ela não precisa, ela não vai lembrar de você. Por quê? Ela, pô, você não foi só o primeiro. Existem outras milhões de pessoas que deram presente pra ela. Sei lá, um terno. Todo mundo dá um terno. Outra pessoa todo dia recebe terno. Toda semana recebe um terno. Todo mês recebe um terno. Ela vai te esquecer. Ela nem vai saber que você deu. Então, é isso. O que, o que, o que primeiro apresenta o seu caso parece justo, até que vem um outro e o examina. A sorte lançada faz cessar desavenças e faz separação entre os fortes oponentes. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada, e as contendas são como os ferrolhos de um castelo. Do fruto da boca o homem se farta o seu ventre. Da colheita dos seus lábios ele se satisfaz. Aquilo é, né? O homem ele vai comer daquilo que ele declara todos os dias. O homem vai se alimentar, vai se sustentar daquilo que ele profetiza todos os dias a si mesmo. Ou o homem vai se alimentar daquilo que ele fala todos os dias. Se ele todo dia profere palavras boas, ele vai ter uma vida boa. Se ele todo dia é uma pessoa que reclama, murmura, nada tá bom, ele vai se alimentar daquilo. Seja no espírito, seja no coração. A morte e a vida estão no poder da língua, e aqueles que o amam comerão do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Ó, a famosa expressão. A palavra tem o quê? Poder de morte e vida. Se eu pego uma pessoa e falo palavras de baixo calão, cara, rebenta a pessoa com palavras, rebaixa o nível dela, sou um cara totalmente desumilde, leva ela a um nível que ela nunca foi, essa palavra vai ser uma palavra de morte pra ela. Não morte física, mas morte espiritual. Que na verdade é pior que a morte física. A gente pode morrer, mas o espírito pode estar 100%. O, o físico está 100% e o espírito totalmente abatido, porque as nossas palavras, ela tem palavra de vida e morte. Então, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você profetiza, cuidado com o que você é, declara sobre outra pessoa. Tá com raiva? Relaxa. Seja prudente, tenha domínio próprio, cuide de si mesmo antes de você falar palavras que você possa se arrepender e não ter como a chance de mudar de novo. Quebrou um vaso, você pode até colar de novo, mas ele vai continuar com cicatrizes, continuar com rachaduras. O que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe o favor do Senhor.
para os homens que são casados, já ou estão namorando, com pretensão, noivos, já com data de casamento, esse versículo para você, ó, que acha uma esposa, acha uma coisa boa e um favor do Senhor. Achar uma coisa boa. Há outro versículo que ele fala que a mulher é uma pérola, que ela é rara de achar. Quem poderá encontrá-la? E realmente, até então eu tô aqui com 27 anos e ainda não encontrei essa mulher. Porque ela é rara, ela é uma pérola difícil de achar. Quem poderá achá-la? E eu te falo também, ó, o que acha uma esposa, acha uma coisa boa e recebe o favor do Senhor. Quando Deus ele quer abençoar um homem, quer prosperar financeiramente o homem, ele não vai enviar financeiro, não vai enviar oportunidade de trabalho às vezes, ele vai enviar uma mulher. Porque essa mulher vai edificar o homem, vai mudar a mentalidade dele, vai fazer. Essa mulher vai mostrar o quão esse homem ele é grande, o quão esse homem ele tem capacidade de fazer milhões de coisas. Mas geralmente só a mulher que está ao nosso lado consegue ver isso. Nós mesmos, amigos, não enxergam. Mas a mulher idônea, a mulher ajudadora, a mulher rara, a pérola, ela tem esse poder. Só ela. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com dureza. O homem que tem muitos amigos pode ver ruína, mas há um amigo mais chegado do que irmão. Novamente, o rico que tem milhões de amizades, mas geralmente as amizades só tá aqui, ó, por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa dos carros e da casa. Mas o que tem um amigo, ele é mais chegado do que o irmão. Todos nós temos um amigo, uma amiga que é mais chegado que o nosso próprio irmão familiar, que eu falo. Às vezes a gente tem mais amizade com pessoas de fora do que pessoas de dentro. E tá tudo bem, cara, porque tá na Bíblia. A questão é que você não tem que gostar de todo mundo que é da sua casa, seus parentes. Você tem que amar e respeitar. O que é amar? Amar é você ter misericórdia, é você ter perdão, é você perdoar, é você ser igual a Deus. Porque a gente, cara, se Deus fosse justo com a gente, justo em 100%, era pra estar todo mundo aqui fuzilado. Porque a gente só faz merda. A gente só faz coisa errada. Então, se fosse isso, é para nós estar todos aqui crucificados já. Deus é um Deus misericordioso. Então, se Ele nos perdoa diariamente por todos os nossos pecados e transgressões, por que a gente não deveria fazer o mesmo? Por que a gente não deveria tentar ser igual a Deus? Nunca seremos, mas podemos tentar. O que diz em Mateus 6,33? Buscai o reino, buscai primeiro o reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é a sua justiça? É ser como Deus. É perdoar, é ser misericordioso, é ser bondoso, mesmo depois que essa pessoa te fez mal, mesmo que essa pessoa passou, tirou o seu tapete, passou você para trás, te derrubou. É fácil? Longe disso. Não falei que é fácil, mas é possível. Então é amar o próximo. Tanto aquele que está lá do outro lado do mundo, quanto o seu vizinho, ou quanto aquele que está dentro da sua casa. E é isso. Pessoal, provérbio finalizado. Amanhã iremos falar sobre 19 e 20. De novo, fala sobre a mulher, fala sobre sabedoria, fala sobre os planos do homem, planos de Deus. Muita coisa boa. É isso, meu povo. Leitura finalizada. Eita, esqueci de colocar uma marcação. Senão amanhã eu me perco. Me perco. Acabando já, quando estamos mais da metade. Estamos mais da metade. Pessoal, é isso. Uma oração para finalizar. Feche os olhos, quem puder. Senhor, obrigado. Obrigado mais uma vez por essa leitura. Obrigado por esse conhecimento. Obrigado por esse transbordo que o Senhor fez em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade de poder estar lendo a palavra sem sermos crucificados, sem sermos abatidos, sem sermos abalados. Que o Senhor nos proteja no dia de hoje. Que o Senhor nos dê notícias boas. Declare que todos aqui irão receber notícias maravilhosas no dia de hoje. Declaro boas energias e que nós possamos trabalhar com afinco, com força,
com constância e disciplina. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Pessoal, faça excelente dia, excelente noite, excelente tarde. Declare coisas boas, declare palavras corretas, palavras que vai edificar a sua vida, das pessoas que você ama, do seu trabalho e das pessoas ao seu redor. Amém? Amém. Tamo junto. Até amanhã.